Eu quero convidar vocês a rezar por essa irmã que veio a pedido de Deus para nos trazer mais uma vez aquilo que nós precisamos conhecer, aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos sentir, o amor de Deus. Eu gostaria que cada um de vocês pusessem as mãos agora sobre ela e vai rezando, vai pedindo ao Espírito Santo sobre a vida dela, sobre o ministério dela. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, aqueça de coração, dê a ela a capacidade para propagar o Evangelho, para proclamar tudo o que é necessário para nós sermos cheios, compreendidos. Sim, Espírito Santo, nós clamamos, inspira esta serva neste momento, que ela seja usada por ti, para que nossos corações sejam enchidos, cheios de ti. Nós te pedimos, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, Mãe da Providência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aleluia! A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. 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 Irmãos, é uma alegria estar aqui nesta manhã para juntos meditar a palavra de Deus, clamar o Espírito Santo, mais uma vez receber a efusão do Espírito que anima a nossa alma. Amém? Que toda alma desanimada que entrou aqui nessa capela nesta manhã receba um vigor novo do Espírito Santo. O sopro de Pentecostes poderoso alcance a tua vida de uma forma extraordinária e te conduza e nos conduza e me conduza a viver nesta manhã de encontro uma poderosa experiência com Deus inédito. Por mais que você tenha longos anos de renovação carismática católica, Deus faz nova todas as coisas e todos os dias. Amém? Amém. Meu nome é Cíntia. Acredito que a maioria me conheça, mas vai que sou de Jacaraci, juntamente com meus irmãos César e Karina. Minha filha também, Mel, está por aí, tem 12 anos, sou casada. Sou mãe também de Bernardo, que já está no céu. Sofri um aborto em 2022. Mas o Senhor quis me agraciar de novo e em primeira mão dar a notícia para vocês que estou grávida. Nem o grupo de oração aqui pertence, sabe ainda, me trazer a notícia em primeira mão para o meu presidente diocesano, que está aqui me ouvindo. E descobrimos recentemente uma nova gestação, graças a Deus. Estamos muito felizes e confiantes que vai dar tudo certo. Amém. Enfim, estamos aqui e vamos pegar a nossa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Nos diz o evangelista o seguinte: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro.
Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Ou em algumas traduções: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Indo direto ao ponto, irmãos, vamos entender o que o evangelista está nos dizendo. Primeira coisa que devemos entender aqui: ainda se trata da Páscoa judaica. Não é a Páscoa cristã, porque Jesus ainda não havia cumprido a sua missão de morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. O evangelista descreve o que acontece todos os anos em Jerusalém e com todos os cidadãos judeus que, para fazer memória da saída do Egito, essa é a Páscoa judaica celebrada, quando José traz seu pai para o Egito com seus irmãos, e ali eles ficam por 200 anos e crescem de uma forma assombrosa, de modo que os egípcios tomam medo dos hebreus e começam a escravizá-los para que essa raça seja contida. Mas, irmãos, quando há a graça de Deus sobre o povo, sobre uma nação, nada pode lhes deter. Então, a primeira verdade que eu venho trazer para vocês nessa manhã é que se a graça de Deus está sobre mim, sobre você, sobre este grupo de oração, sobre sua família, sobre a RCC paroquial, diocesana, ninguém pode nos deter, porque o que nos move é o poder de Deus. E quem como Deus? Quem pode parar a Deus? Ninguém pode parar a Deus. Então os egípcios não foram capazes de parar o crescimento desordenado, não. O crescimento abençoado do povo hebreu, mesmo escravizando-os. E Deus se compadece de seu povo, dá-lhes um libertador que conhecemos muito bem, Moisés, que tira o povo do Egito. Então essa lembrança da Páscoa, da saída do Egito em direção à terra prometida, é o que Jesus, José e Maria foram para o templo de Jerusalém celebrar. Como bons judeus, José e Maria, eles cumprem todos os ritos, eles crescem, inserem Jesus na comunidade judaica. E já que nós vamos falar um pouco sobre família nessa primeira pregação, eu já quero abrir aqui essa aspas bem grande para já nos ir orientando a respeito da criação que José e Maria dão a Jesus, assemelhando-se ao nosso papel hoje de pai e mãe enquanto cristãos. Vale ressaltar que eu não estou falando para pessoas pagãs. Eu não estou falando para pessoas que não têm fé. Eu estou pregando para cristãos que têm fé. Então eu vou sempre direcionar a minha fala à família cristãs. Então, como bons judeus, José e Maria, eles dão o sim a Deus, né? Maria dá seu sim a Deus para ser a mãe do Salvador.
Salvador, e José também dá o seu sim a Deus. Mas o nosso dever enquanto cristão não pode parar no sim. Porque eu te fazer um chamado e você dizer sim para mim é muito fácil. São somente 3 letras pronunciadas com facilidade. Mas o que nós estamos tratando aqui é do que comporta essas 3 letrinhas. E aí a gente vai estender o sim para um sim com responsabilidade. Não podemos parar no sim. Quando eu fui chamada, convocada por Deus, escolhida pelos meus irmãos de grupo de oração como coordenadora, eu disse sim na frente dos meus irmãos, na frente do representante diocesano do movimento. Mas o meu sim ali não era o meu limite. Ali era somente o princípio. E toda a história dessas 3 letras, ela é carregada de responsabilidade. Então, imagine só. Jesus, a palavra nos assegura que Ele tomou a nossa forma humana por inteiro, se assemelhou em nós em tudo, vestiu a nossa roupagem humana em tudo, exceto no pecado. Então, mesmo sendo Deus, então é verdade de fé. Eu sou obrigada a acreditar, a igreja me ensina e me obriga a acreditar que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A igreja chama de união hipostática da divindade e da humanidade de Jesus. Então Jesus era Deus, mas também homem. E sendo homem e o mais fiel dos homens, Jesus, ele não poderia já ter nascido com a sua plena consciência de Deus. A própria palavra no último versículo que nós lemos vai dizer que Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Então, mesmo sendo Deus, ele também era 100% humano, e a sua humanidade teve de passar pelo fator tempo. Aqui a gente entende a responsabilidade de José e Maria em ser autênticos judeus, fiéis à lei, para transmitir a Jesus a sua missão. A responsabilidade do sim. Maria não parou no seu sim que ela disse ao anjo no seu parto. Ela teve que carregar por 30 anos, educando Jesus, instruindo a ele quanto às leis judaicas, juntamente com José. E o que eles fizeram? Seguiram toda a prescrição judaica. No 8º dia, Jesus foi levado ao templo, foi circuncisado, apresentado, Maria foi purificada, e assim, por conseguinte, todas as etapas do menino judeu Jesus foi passando, porque seus pais eram responsáveis. Porque seus pais eram responsáveis por ele. E aos 12 anos, todos os anos eles iam, mas o evangelista nos narra o fato que aconteceu aos 12 anos, porque aos 12 anos, entre 12 e 13 anos, é a idade que o menino judeu começa a ganhar maturidade e ele começa a ter funções no templo. Ele tem que ler toda a Torá ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso o evangelista narra esse episódio de Jesus já se despertando, à medida que ele cresce fisicamente, a sua consciência e espiritualmente, mas embasado no que, gente? Na fé de seus pais, na responsabilidade de seus pais. Então eu, enquanto mãe,
vocês, enquanto pais e mães, carregam também em si o peso das 3 letrinhas e a responsabilidade de instruir os nossos filhos na lei de Deus. Se eu não instruir a minha filha na lei de Deus, o que ela vai aprender? Quem que instruirá-la? O mundo, meus irmãos, o mundo é uma avalanche de mentiras, de distorção, de ideologias que quer colocar, enfiar-nos goela abaixo, obrigar-nos a engolir a todo custo os pensamentos, as ideias que o mundo quer. Mas o Senhor me inspirava em casa enquanto eu orava para este momento e preparava essa pregação sobre uma outra palavra para a gente ficar em pé, firmes e de colunas retas, eretas, firmeza, meus irmãos. Nós não podemos ir assimilando tudo que nos oferecem. É preciso fazer violência para não se sucumbir. De Nazaré a Jerusalém são 112 quilômetros andando a pé. Tem que haver esforço de nossa parte. Tem que haver esforço da nossa parte. Todos os anos eles faziam o mesmo caminho. Todos os dias temos que assumir a nossa responsabilidade diariamente e não terceirizar o que é meu. Amém. Não terceirizar o que é responsabilidade minha. E para isso eu tenho que me manter firme, forte e não me sucumbir a pensamentos, a correntes anticristãs que querem tirar de mim a autoridade que eu tenho sobre os meus filhos. Então, se Maria e José viabilizaram de forma segura o crescimento de Jesus, eu e meu esposo, nós como pais, temos também que viabilizar o crescimento seguro de nossos filhos. E não estamos falando de segurança social, segurança financeira, educacional. O primordial é a viabilização para que nossos filhos tenham crescimento espiritual. Educar para os céus é nossa missão. Irmãos, o tema dessa pregação é justamente esse. Devo ocupar-me com as coisas de Deus. Ocupar-me com as coisas do meu Pai. Foi o que Jesus respondeu para seus pais, porque eles viabilizaram isso. Então, a minha filha, os meus filhos, eles devem ter essa consciência de que Deus, de que o mundo espiritual, de que a oração, os sacramentos, a igreja são de extrema importância, são o mais importante. Neste sentido, já quero tocar num assunto aqui para vocês que tem se tornado uma moda no nosso meio católico. É a questão de casamento visto como um evento cultural. O matrimônio tem sido tratado, inclusive entre católicos, como um evento cultural. Qual é a primeira preocupação dos noivos? A festa. E eu conheço mais uma parte, gente, que são no meu ciclo de amizade, que ainda não se casaram porque não tem dinheiro para fazer a festa. Ainda não estão em condições financeiras para fazer uma festa bonita. Acontecimento cultural. Qual é o real sentido do matrimônio? Mas aí é que tá. O X da questão é essa, meus
irmãos, a cultura pagã está entrando na nossa consciência, entrando na nossa mente, nos tomando, e a gente nem percebe. Você já tinha parado para pensar que nós vemos o casamento, o matrimônio, como um ato cultural? Como um ato social? A festa, a comida, os padrinhos. A última preocupação é o compromisso assumido no altar, assistido pelo padre. A última preocupação é viver em santidade, em castidade. A última preocupação é se preparar bem para o matrimônio. Ter um namoro santo, saudável, um noivado, aproveitar esse tempo para se conhecer. Essa não é uma preocupação, porque o casamento hoje é um acontecimento cultural. Mas um homem e uma mulher que tem uma vida cristã, que é assíduo na comunidade, eles não pensam dessa forma. O cristão de verdade, ele entende a responsabilidade que se é assistido pelo padre. Não é um evento cultural, é um sacramento. Sacramento. E o sacramento, nesse tempo que nós estamos vivendo, chamamos de o tempo da igreja. E nesse tempo da igreja nós vivemos o que a igreja chama de economia sacramental. Esse tempo da igreja foi inaugurado na ascensão de Jesus e se findará quando Jesus voltar pela segunda vez gloriosa dessa vez. Enquanto ele não volta, nós estamos aqui vivendo o tempo da igreja e o tempo da economia sacramental. O que é isso, Cíntia? Deus se comunica a nós através dos sacramentos. Deus se dá a nós através dos sacramentos. Você está vendo a importância do matrimônio? Estou falando deste porque é o que está inserido no nosso tema, mas todos os outros sacramentos esse doar-se de Deus, essa comunicação de Deus com o seu povo, real e efetiva, tocável, palpável. Então, se você passou pela experiência de dizer, mas eu nunca senti Deus, eu nunca toquei Deus, é porque você ainda não tem o conhecimento de que quando você vive o sacramento, esse tempo da economia sacramental, você está tocando, experimentando Deus. É assim que ele se doa e continuará se doando à sua igreja até que ele venha outra vez. Então, quando nós entendemos, caminhamos com a comunidade, damos razão à nossa fé, a nossa família, ela é fortalecida, ela é blindada contra os ataques do mal. E aqui há duas vestes, há dois caminhos a se trilharem. A família, ela necessita se fortalecer primeiro para suportar os desafios da própria vida de família. Tá? Não venha me dizer que é fácil viver com uma pessoa que pensa diferente de você. Até vocês se alinharem, são muitos os desafios. Educar filhos hoje não é fácil. Então, ser família tem seus próprios desafios. Mas quando eu estou com a minha fé enraizada, com a minha fé firme, vivendo em comunidade, vivendo os propósitos de Deus, a minha família é fortalecida para suportar os desafios da própria vida em família. Mas além disso, temos também os desafios da família no mundo. E há uma enxurrada. Parece que quer pegar a família, destroçar. Distorcer não, já estão. Essa visão de distorção da família já é real e visível. Mas aquelas ainda que se mantêm firmes e fiéis aos princípios,
parece que querem nos destroçar. Daí quero ver um exemplo. As mães que são abertas à vida. E nós fizemos esse compromisso no altar. Recebem todos os filhos que o Senhor lhes der? Sim. Ninguém disse não. Todo mundo disse mentiu no altar. Que agora eu não quero mais os filhos que Deus quer me dar. Não quero. Então daí, o mundo quer destroçar mesmo. Mudar a ideia de família. São os desafios que nós, enquanto família cristã, temos no mundo. Por isso é necessário se fortalecer. Vir para cá no encontro como esse, falar sobre família, se ocupar do que é de Deus, se fortalecer para poder ter munição, ter arma para o combate. E ouvi essa semana uma frase que me despertou e me chamou muita atenção. Eu trouxe aqui para vocês. A família é uma terra prometida por Deus. Lembra o que eu falei para vocês? No início, na contextualização dessa pregação, Deus levantou Moisés para tirar os hebreus da escravidão e levá-los à terra prometida. E qual é a promessa de Deus? É uma terra onde corre leite e mel. A família é esta terra prometida. Mas os esposos e os filhos devem trabalhar para fazê-la gerar leite e mel. E qual é o sentido desse verbo trabalhar aplicado nessa frase? Esforçar-se para manter-se fiéis aos valores cristãos. Esforçar-se para organizar a casa, organizar a família, organizar o lar. Esforçar-se para arrumar o que está bagunçado, colocar o que está fora do lugar, outra vez no lugar. Esforçar-se para reestruturar o que foi abalado pelos terremotos anticristãos, as colunas que foram rachadas, que estão com ferimentos, com rachaduras. Esforçar-se para consertar, para remendar, para fazer novo se for necessário. Então, juntamente associado ao verbo trabalhar, é necessário, meus irmãos, outra vez voltar, descer a casa do oleiro para deixar-se refazer por Deus. Porque na maioria das vezes os meus pensamentos não são os pensamentos de Cristo e eu nem me dei conta disso. Voltar, fazer o inverso, voltar aonde eu me perdi, voltar na parte do caminho em que eu fui perdendo os meus valores cristãos e voltar a agregar outra vez a moral cristã, os valores cristãos na minha família. Voltar a rezar juntos, rezar em família, voltar à vida de oração. E olha, eu vou repetir quantas vezes for necessário o verbo voltar. A gente vai ter que chegar numa hora e parar e analisar. Opa! Não estou nos caminhos certos. Opa! Vou olhar para dentro de mim e ver onde foi que eu perdi a minha essência. Opa! Acender o sinal vermelho de alerta para voltar a entrar nos trilhos outra vez, irmãos. E eu vou finalizar essa pregação dizendo para você que a responsabilidade de uma sociedade melhor passa pela sua família. A família é a célula master da sociedade. E nós só temos bons políticos, bons médicos, bons juízes, bons empresários, bons professores, quando eles são bem educados em casa, bem formados em casa. Então, a sociedade, a melhor
sociedade. Na próxima pregação nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa sociedade, sobre essa melhora. E acaba passando por cada um de nós, pelas nossas famílias. Porque a minha filha que está em casa hoje com 12 anos, que vai ser uma futura cidadã trabalhadora deste país. O que ela será? Não sei. Uma professora? Talvez. Para ela ser uma boa professora, as suas bases familiares são essenciais. Então, olha aí, vamos finalizar com o princípio, como eu comecei. O sim não para no sim, ele é carregado de responsabilidade. E que responsa, meus irmãos, minhas irmãs? Nós, enquanto famílias cristãs, não podemos mais estar para brincadeiras. É preciso levar a sério, porque o mundo não está. Nos adverte já o primeiro papo, nos advertia na sua carta, São Pedro: orai, vigiai, porque o vosso inimigo é como um leão que ruge ao vosso derredor, procurando a quem devorar. E se nós estamos aí na vida mansa, na vida boa, despreocupados, no comodismo, sem se preocupar, ele vai vir nos engolir, nós nem vamos perceber. Quando acordarmos já está acabado. Mas é o grito do Senhor nesta manhã é essa: vamos nos ocupar mais com as coisas de Deus? Nos ocupar mais das coisas de Deus? A gente vive tão ocupado numa correria, num monte de afazeres que não tem fim. A gente já levanta elétrico trabalhando, né, Josi, com 1001 coisas para fazer. A gente vai dormir com o pensamento acelerado, não para um minuto. E dessas 1001 ocupações do dia, quantas vezes eu me ocupei das coisas de Deus? Então não nos cabe assumir o que é próprio nosso, ser cristão com responsabilidade. Vamos ficar de pé, meus irmãos? O ministério vai cantar a parte pra gente e a gente vai rezar pela nossa casa. Vamos rezar, pedir a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família, para que nós sejamos responsáveis, como eles foram, com a criação, a educação de Jesus. Que nós sejamos pais, mães, que viabilizam o crescimento espiritual de seus filhos. Que levem os filhos para o templo para celebrar a Páscoa. A Páscoa judaica era o ápice da fé dos judeus. Era isso que Maria e José estavam indo celebrar em comunidade, o ápice de sua fé. Da mesma forma, a Páscoa cristã é o ápice da nossa fé. Levemos nossa casa para viver a fé em Cristo no seu mais alto nível, na Eucaristia, celebrando a Páscoa de Cristo, ensinando a nossa casa, nossos filhos a se ocupar das coisas de Deus. Que a Virgem Maria, que São José, nos ajude nessa empreitada difícil. Difícil, não é fácil. É uma empreitada difícil. Mas com a ajuda certa nós conseguimos. Com a ajuda, com o auxílio certo, nós avançaremos. E aí poderemos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena abrir mão do meu tempo de descanso para rezar com meu filho. Valeu a pena abrir mão do meu tempo de lazer para estar em família, rezando, crescendo, lendo a Bíblia. Valeu a pena educar para o céu. Essa é a nossa missão. E vamos pedir essa graça de nos mantermos firmes. Qual é a postura de um bom soldado? É uma postura ereta.
firmeza para dizer não quando tem que ser dito não e dizer sim quando tem que ser dito sim. Peçamos ao Senhor nesta manhã o poder da decisão. Sair de cima do muro, sair do meio termo. Peçamos ao Senhor pelo auxílio do Espírito Santo essa firmeza de ser cristãos autênticos, sem ter medo de assumir quem eu sou, sem ter medo de mostrar para o mundo o meu rosto cristão, sem precisar me esconder por vergonha. Peçamos ao Senhor essa força e essa graça de receber esta manhã a firmeza do céu, a graça da responsabilidade. Qual é a tua maior dificuldade nessa manhã? De tudo isso que eu falei, eu sei que você não vai gravar tudo, impossível. Mas o que ficou martelando no seu coração? Apresente ao Senhor agora, desta manhã, de uma forma estratégica. Apresente ao Senhor as suas maiores dificuldades. Apresente ao Senhor as suas maiores lutas, para pedirmos dele agora força, a força necessária. Senhor, aqui estão tantos corações, tantas vidas, tantas realidades que precisam ser alcançadas pelo teu poder. Tantas famílias que precisam ser mais uma vez tomadas pela tua graça. E nós queremos rezar nesta manhã, neste sentido, Senhor, te clamando fortaleza, o dom da fortaleza. Te clamando, Senhor, a graça de termos famílias fortes, famílias blindadas, pais e mães que amam seus filhos com responsabilidade. Queremos te pedir, Senhor, nesta manhã, a graça de um coração que tem anseio e tem desejo pelas coisas do céu. A graça de um coração, de uma alma, de uma casa que almeja viver os sonhos de Deus. Ó Santo Espírito, venha ser em nós agora essa voz suplicante. Coloque a mão no seu coração. A inspiração que o Senhor me dá é de que tem algumas pessoas com o coração apertado. Eu não sei o real sentimento que está em você agora, no seu interior. Mas independente de qual que seja ele, que o Senhor venha de encontro a essa realidade. Que o Senhor alcance. Que o Senhor transforme. Que o Senhor renove. Que o Senhor revigore. Que o Senhor traga a paz, a harmonia, como a inspiração que Ele nos dava para este momento. Que as casas, os lares que estão bagunçados sejam reorganizados. A bagunça que foi se formando na sua casa, que seja agora reorganizada. Que o Espírito te dê dinâmica agora, para você começar a trabalhar em seu lar as virtudes cristãs, colocando outra vez as coisas no lugar, arrumando a sala bagunçada, a cozinha bagunçada, o quarto das crianças, dos
dos adolescentes, meu Deus. Quantos pais que nem sabem o que se passa dentro do quarto de seus filhos adolescentes, perderam o controle, há muito tempo. Ah, Jesus, que a força do Teu Espírito traga a esses pais, a essa mãe, esse pai, a autoridade do céu conferida a eles para governar os seus filhos, governar o seu lar. As famílias desestabilizadas financeiramente, espiritualmente, os relacionamentos feridos. Jesus, vem de encontro a todos esses corações. Da nossa casa para Jesus. Proclamamos Jesus como Senhor de nossa casa, Senhor de nossas famílias, Senhor de nossos filhos, Senhor de nossa história, Senhor de todas as áreas de nossa vida. Jesus é o Senhor. Cantei. Aqui é o meu lugar. Abre seus olhos. Abre seus olhos. Aqui é o seu lugar. Nunca pense em desistir. Nunca deixe sua alma cair no desânimo. Nunca se entregue ao desânimo, à preguiça. Nunca queira voltar atrás, porque
consiga ter o ventre de sua mãe. Irmão,